Caros e caras, bem-vindos, bem-vindas a mais uma intervenção do nosso podcast Heróis e Vilões entre Crimes e Medalhas. Aqui, Fabrício Almeida Carraro, seu apresentador deste trabalho que fala sobre o ser humano em seus mais diversos aspectos, dos extremos dos heróis, líderes destacados, vencedores, aos extremos dos vilões, criminosos, aqueles que vivem no submundo. Falamos dos mistérios da alma humana. Afinal das contas, é um podcast sobre pessoas. Heróis e vilões, então, são aqueles que, de uma forma ou de outra, habitam aqui o imaginário deste podcast sobre, afinal de contas, nós todos. E hoje, no nosso episódio de número 7, temos dois convidados. Um episódio, aliás, bastante especial, que será desdobrado em 2 episódios, porque tem muito assunto aqui. Temos aqui conosco ninguém mais, ninguém menos, vejam, do que eles. Dr. Fernando Ribeiro, que é delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial de Londrina, região metropolitana, e com certeza vai ter muita história para contar para nós aqui. E também ele, Dr. Edgar Soriani, que é o delegado que trabalha com os crimes de estelionato, também de trânsito, mas em especial de estelionato aqui na nossa região, que são crimes muito importantes hoje, porque se você que está ouvindo a gente ainda não caiu no golpe, com certeza alguém já tentou aplicar o golpe em você, e a gente vai, inclusive, pescar aqui dos doutores alguma dica para que nós não venhamos a cair em golpes, porque hoje o estelionato, em especial por meio digital, é algo que assola o país, se não o mundo, e todos nós estamos aí suscetíveis, de repente, já que a própria inteligência artificial pode fazer vídeos aí fingindo que é uma pessoa que nos é querida, nos é cara, nos é próxima, então todos nós estamos aí afetos a essa ameaça que é constante, e o episódio se chama, não por acaso, Crime e Tecnologia, a Polícia Civil entre Heróis e Vilões Digitais. Claro que a gente abrange um pouco o assunto além do digital, mas isso é o que mais ocupa aí, provavelmente, a realidade criminal do nosso país. Então, a pergunta, né, que a gente vai buscar responder hoje, dentre outras, é claro, se o criminoso moderno deixou as esquinas e foi para as telas, como fica o trabalho da polícia? E sobre isso é que eles estão aqui para colaborar conosco hoje. Muito obrigado, doutor Fernando, doutor Edgar. Primeiramente, vou pedir para que se apresentem para nós, aí, falar um pouquinho sobre, né, até como que escolheu a carreira do direito, como que escolheu ir para a polícia que muitas vezes é a instituição que heroicamente nos salva, né, desses vilões que às vezes buscam burlar nossos direitos. Então, vamos começar aqui por ordem alfabética, né, para ficar justo. Doutor Edgar, se apresenta para nós, por gentileza. Obrigado, uma alegria muito grande, uma honra tê-lo conosco aqui. Obrigado pela presença. Se apresenta para nós. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre é bom falar sobre os crimes que nós investigamos, porque essa informação chegando a alguém e evitando que essa pessoa caia num golpe já nos satisfaz bastante e podemos auxiliar nesse quesito. Meu nome é Edgar Soriani, sou delegado de polícia há quase 18 anos, desses 17 aqui em Londrina. Já passei por várias delegacias, mas desde 2016 estou no 1º Distrito Policial de Londrina e houve uma mudança, antes era por áreas, né? Agora cuida especificamente desde 2017 de crimes de estelionato. Então há um bom tempo tentando tirar os golpistas de circulação, aí, não só de Londrina, mas região. E por que escolheu o direito? Por que escolheu a polícia, doutor? A minha irmã já fazia direito, então acho que foi mais levado por escolhas familiares e, além de tudo, ela era investigadora, fazia direito e era investigadora de polícia, né? E o que me cativou mais quando escolhi o direito foi por acaso, a escolha do direito. Quando você tem 17 para 18 anos, fica muito difícil você escolher uma carreira, né? As mulheres, eu acho que talvez maturam muito antes e já têm um objetivo de vida já. Já os homens já ainda quer jogar bola, quer fazer alguma outra escolha, então demorou. E foi mais na sorte de escolher o direito, não era uma matéria que eu me dava muito bem, mas já quando passei já me apaixonei pelo direito, e principalmente pelo direito penal. Sempre gostei muito do direito penal, direito processual penal, e quando você vai fazer um concurso, você tem que olhar o edital. Você olha um concurso da magistratura, para você esgotar um edital, para você estudar para magistratura, uns 3 anos bem estudados, aí no mínimo, né? E o do delegado de polícia eram matérias como constitucional, administrativo, são matérias
que, no meu sentir, eram muito mais gostosas de ser estudadas. Você estudar direito administrativo, direito previdenciário, eu não suporto. Então, são áreas do direito que não me cabiam. O direito comercial, né, empresarial, não era muito do meu feitio. Então, pela matéria, acabei me apaixonando e digo que escolhi certo, porque quem é policial, ele vive a polícia, infelizmente, em todas as rodas, em todo lugar. Minha esposa, inclusive, é agente de polícia, é policial civil, e aí a conversa, os meus amigos, quem também é policial, tem o seu entorno, você acaba escolhendo com mais cuidado, então você tem praticamente amigos policiais e só fala da polícia, e a sua vida acaba virando a polícia. Então, me apaixonei e fiz uma boa escolha. E até por essa questão de já ter alguém na família, né, ligado às investigações, isso ajudou também, né? Interessante. O delegado, né, extremamente competente, é interessante quando você faz aquilo para o que você é realmente vocacionado, né? Então você tem uma certa satisfação. É muito interessante ouvir o doutor Edgar falar isso. E o doutor Fernando, né, delegado-chefe aqui da nossa região, por gentileza, doutor, se apresente para nós. Bom, meu nome é Fernando Amarantino Ribeiro, eu sou o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial da Polícia Civil aqui em Londrina. A Polícia Civil, ela é subdividida em regiões, né? São 22 subdivisões, das quais Londrina é a 10ª. A subdivisão de Londrina abarca, além de Londrina, o município de Cambé, Ibiporã, Jataizinho e Tamarana. Nós temos aqui na região de Londrina 14 unidades subordinadas diretamente, né, à área que eu chefio, e mais 4 delegacias que são subordinadas diretamente a Curitiba. Delegacia de Narcóticos, o Nucria, a DECOR e a Delegacia da Mulher. Então, eu chefio aqui, são 14 delegacias na minha região. Eu estou aqui no Paraná desde 2014, quando eu assumi como delegado, mas já tenho 25 anos de experiência profissional, pois era da Polícia Civil de Minas Gerais. Por 5 anos fui delegado de polícia lá e comecei minha carreira policial em Goiás. Fui 10 anos agente de polícia lá. Em 1999, você perguntou como que a gente escolhe essa carreira, né? Eu já havia me formado em uma área técnica. Eu era agrimensor, trabalhava com medida de terra, morava numa cidade pequena, né? Trabalhava no meio do agro. E a agrimensura, a minha atividade, ela parece atividade de formiga. Ela tem uma época que você trabalha, a época que não chove, e a época que chove você fica meio sem serviço, porque você trabalha no campo fazendo medidas, né? E um belo dia eu estava no meu escritório, eu lembro o Jornal Popular de Goiás, né, que eu sou de lá, tinha lá concurso da Polícia Civil, salário R$ 685. Eu pensei, poxa, se eu fosse com esse salário, dava para eu sobreviver ali, aquele período que eu não tinha trabalho na agrimensura, né? E isso em 1999, para entrar na Polícia Civil não exigia nível superior, apenas o 2º grau, que era o que eu já havia formado como agrimensor. E comprei uma apostila, dedicado como eu sou, estudei, passei para escrivão, passei para investigador, escolhi a carreira de investigador. E quando eu comecei, como o doutor Edgar muito bem falou, é uma carreira apaixonante, não tem coisa mais gostosa que você trabalhar com investigação. E eu fiquei por um curto período, logo me chegou um delegado de polícia que tinha acabado de passar no concurso. E ele, né, com a cabeça de concurso, um rapaz novo, e aquilo me serviu de exemplo. Eu resolvi começar a faculdade de Direito em 2004, ou seja, já estava na carreira de agente de polícia há 4 anos, e eu resolvi fazer Direito para ser delegado de polícia. E fiz, né, como eu disse, dedicado como eu sou, eu passei para delegado de Minas Gerais, eu estava no 10º período da faculdade, porque eu fiz uma faculdade, realmente me dediquei, né? E no 10º período eu passei no concurso para delegado e fui assumir rapidamente, depois de formado. Eu me formei em dezembro, dia 7 de julho eu já estava na academia em Minas Gerais. Terminou a academia, em outubro eu assumi uma delegacia lá no norte de Minas Gerais. Mas, por questões estruturais da Polícia Civil, continuei estudando. E pensei, eu vou buscar mais, quero um lugar melhor. Melhor que eu digo, financeiramente, né? A estrutura da Polícia de Minas à época não era muito boa. Continuei estudando, até que chegou uma época que o concurso, se você se mantém nele, né, estudando, o conhecimento se acumula.
Eu passei em 13 concursos de diversas atividades que eu fazia, até que o Paraná é um estado extremamente respeitado fora aqui desse ambiente do Sul, e eu escolhi o Paraná para vir trabalhar. Coincidentemente, Fabrício, do mês de maio de 2014 para junho de 2014, eu tive um acréscimo salarial de 102%. E caí numa estrutura que hoje é a Polícia Civil, uma das melhores do Brasil. Aí, obviamente, já não quis mais nada, não tem nenhum desejo, não quero extrair mais nada do direito que não seja atualização, mas em termos de concurso, a carreira de delegado de polícia é o que me satisfaz, assim como o doutor Edgar. Comecei numa pequena cidade ali em Cândido de Abreu, depois fui assumir a delegacia adjunta de Telêmaco Borba e depois tive o convite para vir para Londrina. Estou aqui há 4 anos e meio. Obrigado por escolher o Paraná, obrigado por escolher Londrina. É uma honra para nós tê-lo aqui conosco, né? A gente sabe da competência, né? Tanto do doutor Fernando quanto do doutor Edgar. Interessante isso que tu falou, né? Uma pessoa ali, olha, um exemplo para mim, me espelhei nele e tal. Tem muito isso que a gente fala aqui no Heróis e Vilões, porque o herói, além dessa figura que a gente fala do arquétipo, né? Essa estrutura psicológica de herói, heroína, que todos nós temos para vencer, né? Obstáculos, adversidades, também essa ideia da referência, que talvez tanto falte hoje no Brasil, né? Alguém em quem se espelhar em certas características e tal. A gente às vezes, tantas referências ruins, né? De conduta, de valores, etc. Ter alguém em quem se espelhar para seguir uma carreira, isso é muito interessante. Agora, vamos lá. Vamos para a parte quente aqui do nosso podcast. Vamos falar de crimes e criminosos, etc. Bom, vamos lá. Já que tu tá respondendo aqui, doutor, vamos começar contigo agora, vamos inverter a ordem, tá? O mundo mudou. A sociedade mudou. O ser humano, né, talvez esteja mudando. E como é que a polícia, vou perguntar para os dois, né, começando aqui, doutor Fernando, como é que a polícia percebe o fenômeno da criminalidade nesse 2025, né? Ambos aqui têm anos aí de exercício na função policial. Como é que vocês percebem o crime hoje, a criminalidade hoje, a figura do criminoso hoje, começando com o doutor Fernando? Pergunta bem genérica. Sensacional, Fabrício. É uma pergunta que a gente poderia ficar aqui horas e dias discutindo sobre ela. Mas eu te diria o seguinte, é perceptível a mudança, né? O tempo que eu entrei na polícia, por exemplo, nos anos de 2000 em Goiás, numa cidade pequena, trabalhei em Goiânia, depois trabalhei em cidade grande de Minas Gerais, a gente vai acompanhando esse processo e a mudança é nítida, perceptível. Por quê? Porque as gerações vão evoluindo, os valores, os conceitos. Antigamente era muito mais fácil conter o crime, porque ele era contido onde? Dentro de casa, Fabrício. Dentro de casa. Não precisava de polícia dizer para você o que é certo ou errado. Era o pai e a mãe que te ensinavam. E eu costumo dizer que a entrada do volume excessivo e fácil de droga na vida das pessoas transformou isso substancialmente. Como eu te contei a minha história, eu entrei para agente de polícia em 12 de janeiro de 2000. A minha primeira apreensão de crack, lembrando que era uma cidade pequena, foi em 2008. Ou seja, demandamos 8 anos sem crack na minha cidade. Depois da primeira apreensão para frente, o degringolar, como a gente diz, né? A queda da sociedade, o aumento da criminalidade, ele foi substancial. O crack trouxe uma revolução, porque a pessoa que é viciada no crack, ele simplesmente sai à margem da sociedade. Os pais que têm que lutar com um filho envolvido no crack é um sofrimento enorme, porque é difícil o retorno dele, é quase impossível a pessoa retornar daquele mundo. Diferentemente da maconha, que é conhecida pela sociedade brasileira e pela sociedade mundial há séculos, a maconha você consegue conviver e você provavelmente conhece pessoas que têm 40, 50, 60, 70 anos e usam a maconha. E trabalham, e laboram. Não dão trabalho para a polícia. Não dão trabalho para a polícia. Ele tá ali se destruindo, como destrói o cigarro. Em matéria de saúde não faz bem. Em matéria psicológica ele atrasa o raciocínio da pessoa. Então, a parte cognitiva dela ele perde, mas ele não perde como perde o crack. O crack ele te afasta da sociedade, ele te coloca à margem. O que quer dizer isso? Que você não vai trabalhar, você para de produzir. Se você produz, você não tem recurso.
Se você não trabalha e não produz, você vai se ligar com quem? Com quem não trabalha e não produz. O teu ambiente não é mais aquele da tua casa, onde teu pai, tua mãe e teus irmãos trabalham. Teu ambiente é na rua, onde as pessoas que também não trabalham e não estudam estão. E se você não trabalha e não estuda e você não tem rendimento, como é que você vai bancar teu vício? Você necessariamente você precisa algo. Subtrair, que é tirar algo de alguém. O subtrair pode ensejar vários crimes, pode ser roubo, pode ser furto, pode ser estelionato. Mas o usuário de crack, ele precisa daquele dinheiro rapidamente. Então, o que ele faz? Ele vai à rua e... Primeiro ele começa dentro de casa, né? Aquele famoso jargão, ele começa a pegar as coisinhas da mãe, o perfume, a joia, o relógio do pai, e aí passa para as coisas maiores, quando, se a família não perceber, ele vende até a geladeira. Passado essa fase, ele tem que ir para a rua. Aí todos nós somos alvo, qualquer um de nós, o juiz, o promotor, o locutor de rádio, o caixa do supermercado Mufato, por quê? Ele está vendo o bem. Então, se ele está vendo você com um relógio, ele sabe que esse relógio ele pode trocar por 2 pedras de crack, ele vai te tomar o relógio. Se ele está passando por uma rua e vê uma porta aberta e vê um bem que ele pode transformar em pedra de crack, tudo é transformação em pedra de crack. Ele só vê pedra de crack em tudo. Ele não pensa que a bicicleta custa R$1.000 e ele pode comprar aquele dinheiro todo de pedra de crack. Não, ele pode chegar lá com a bicicleta e o cara oferecer uma pedra de crack, tá bom, porque ele não teve custo com aquilo. A cocaína já é outro universo. Cocaína precisa de dinheiro. Ninguém se mantém muito tempo usuário de cocaína se você não for no mínimo inteligente ou se ligar às pessoas que o são. A diferença é substancial para você comprar uma pedra de crack, uma pedra de e 1 grama de cocaína. Para você manter o vício da cocaína é extremamente caro. Aí você tem que roubar, tem que ser ladrão grande. Voltando no tema, como eu te disse, quando nós tínhamos o freio familiar, que eram nossos pais, estou falando aqui da minha geração, era mais fácil, porque os nossos pais não eram viciados em cocaína, maconha ou muito menos em crack, ele nem existia à época. Então, quando passou o crack, que entrou na sociedade brasileira de uma forma muito rápida e não tem retorno, os usuários de drogas, eles passaram a ser os próprios pais e vêm cada vez mais sendo os próprios pais. Então, é de se imaginar que isso vire uma bola de neve exponencial, se não tem o controle. Por mais que o sistema de segurança pública, que é enorme, quando a gente fala sistema de segurança pública, não é só a polícia, é a família, é a igreja, é o judiciário, é o Ministério Público, é o Conselho Tutelar, é a Receita Federal. Não adianta nós tomarmos as medidas, se a coisa não for consertada na raiz. Causa e efeito. Hoje em dia, a escola, os professores, a gente tem aqui a delegacia do adolescente, por exemplo, né, o nosso delegado, o Dr. William, que é o gestor lá, e a gente vivencia isso. A grande dificuldade da escola hoje é ensinar o aluno. Ela tem que ensinar educação para ele e respeito, coisa que ele não trouxe de casa. Aí é difícil aquele ambiente, o professor, hoje ele vive muito mais acuado. Isso no passado o professor é uma pessoa respeitada, hoje em dia não é. Então, o que eu estou te falando? Isso tudo faz mudar substancialmente o sistema de criminalidade, porque você começa a ter contaminação dos próprios usuários, dos próprios financiadores da droga na sociedade como um todo. E aí você vê assembleias legislativas contaminadas, você vê polícia contaminada, você vê Poder Judiciário, Ministério Público, junta-se teoria de se tratar muito o usuário de droga como coitadinho, né? Aí quer que a solução venha lá do céu. Lá, quando a lei de drogas foi editada, em 2006, né? 2006, que o Brasil passou a entender o usuário de droga como um dependente químico, né? Como uma doença e não como um criminoso. Tá, mas o que fizemos? O que avançamos para tratar o doente? Pouquíssimo. Você não tem o que fazer com o usuário de droga, você não pode internar, você não pode pegar ele, colocar dentro de um espaço e falar, olha, você não vai ser mais um problema meu porque você vai ficar preso em determinado... Não foi feito. Desde lá, em 2006, que a pena, a sanção para o usuário de droga, 2006, nós estamos falando de 2006, são 19 anos, que para o usuário de droga não tem sanção nenhuma. O que a sociedade brasileira está dizendo para quem usa droga? Pode usar.
Não tem problema. Embora comprar seja ilícito, é até um contrassenso. É um contrassenso. Não existe o consumo se não existe o vendedor. Ele só consome porque tem. E não existe droga sem crime. Não existe. Até aquele sem vergonha do maconheiro que trabalha, que se diz pai de família, que só usa o baseado dele para fim de recreação, ele está alimentando um crime que, no mínimo, ele não tem nem noção do que ele está fazendo, porque a pessoa que vendeu aquela droga para ele, ou quem vendeu para quem vendeu, ou quem vendeu para quem vendeu para quem vendeu para quem vendeu, mantém um número enorme de crimes sobre as costas. Não existe o mundo do crime. Ele não só o traficante de drogas, ele só se mantém em um determinado local. Primeiro, se ele tiver inteligência. Não existe traficante burro. O traficante burro é o laranjinha, aquele que vende lá na ponta. Um pouco de inteligência, recurso e coragem. Não tem como esse trinômio você dissociar. Um pouco de recurso, porque para você comercializar droga, você tem que ter uma logística. Você não consegue hoje, como se você quiser montar uma linha da Vinça, Fabrício, eu quero entrar aqui numa concorrência para ganhar aqui a Vinça daqui para lá. Existe um processo para você, o Estado criou essa regra. Se você for entrar na droga, também existe um processo, e é um processo cruel. Ou você entra na marra, ou você paga muito caro por aquele processo. Então não existe o mundo da droga sem o mundo do crime. E com o passar do tempo em que a própria sociedade foi se envolvendo muito mais com a droga, o crime foi se adaptando, foi mudando de modos, até que nós viemos a pandemia, que foi um chacoalhar nas nossas relações humanas, pôs a gente muito na internet, e aí moldou-se o criminoso, né, hoje, que dá muito trabalho, o doutor Edgar que pode falar com precisão, que é o crime de estelionato, principalmente. Bom, daí só do que o doutor falou dá para tirar uns 19 episódios, né? E me chama a atenção uma vez mais aqui essa questão que a gente comentou, salvo engano, no episódio do Dr. Bittar. Uma frase que eu coloco lá no artigo Heróis e Vilões da revista Tribunais. Educar os meninos para não ser necessário punir os homens. Uma frase de Pitágoras, aquele que a gente conhece do Teorema da Matemática. Quer dizer, a questão da educação de berço em inexistindo ou em sendo falha vai repercutir na criminalidade, e o doutor pontuou muito bem a questão das drogas, enfim, depois a gente pode entrar um pouco mais especificamente nisso também, mas aí eu vou com a mesma pergunta ouvir agora a percepção do doutor Edgar Soriani. O que mudou ao longo desses anos, doutor? Bom, antes de entrar nesse mérito, só complementar, que foi muito bem pontuado, que o problema, primeiro, o crack que gerou essa expansão da violência, né? Que o viciado ele vai praticar crimes como o furto e o roubo, né? O latrocínio, o número de homicídios, ou seja, ou para furtar, roubar e pegar esse dinheiro, ou para disputar os pontos de droga. Então é aí que explode a violência. E nós medimos a violência, a segurança com base em dados de homicídios. Uma cidade segura é pelo número de homicídios. Quanto mais homicídios, menos no ranking ela vai ficar qualificada. Então, nós vemos a polícia com a delegacia de homicídio que tem que combater e cuidar. Isso é um ponto importante. Mas o ponto que o doutor Fernando destacou é que hoje, antigamente na escola, problemas com alunos era uma suspensão, vai embora e expulso da escola. Hierarquia. Hoje, vai tudo no plantão policial. Hoje, ou é Maria da Penha, ou é tráfico de droga. Tem que fazer um corte disso aqui. Cara, tudo vai para a delegacia. E todos os crimes. Desacato, xingar o professor. E você vai educar o menor aonde? Na delegacia. Não é mais na residência. Infelizmente, todo plantão temos problemas com menores. Todos os plantões. E assim, eu chamei atenção porque ele estava mexendo no celular e ele xingou o professor. E aí eu fui questionar, né, ao fazer a apreensão do menor, né, o BOC lá. E ele falou assim, eu respondi ele. E o que tem? Do lado do pai, eu falei, mas você não sabe que você não pode desrespeitar o professor? Não. Porque ela age assim com o pai. Então, se você não tem a educação na casa, na escola agora
todo problema vai levar. A polícia vai ter que educar, o Ministério Público, né, a vara da adolescência vai ter que educar os menores. E isso gera um problema em cadeia. Esse é um grande problema. Na questão agora, no tocante à área virtual, principalmente depois da pandemia, a pandemia foi um marco, né? Mas desde que temos tecnologia, o crime ele não é mais local. Existe o crime local, mas são crimes de furto, crimes de roubo, crimes de tráfico local, são crimes patrimoniais, mas localizados, né? Você tem uma esfera de atuação Londrina, então você sabe quem que é na minha época, quando eu trabalhei na Furtos e Roubos, quando cheguei para começar, eu queria saber quem em determinado bairro era o chefe que praticava mais roubo, mais furto, quem que é o que dava problema em determinados bairros. Você tinha que saber quem que era o ladrão famoso da área para poder fiscalizar, investigar e punir. Hoje, com a tecnologia, isso ficou, em crimes virtuais, muito prejudicado, porque é um crime de difícil solução. As leis nossas servem para dar segurança, mas ao mesmo tempo que ela dá segurança, ela dá morosidade ao procedimento. Para eu ter acesso a uma conta bancária, para eu ter acesso a um sigilo telefônico, eu tenho que fazer um pedido, vai para o juiz abre vista para o Ministério Público manifesta, devolve para o juiz dá a sentença. Por exemplo, se for um sigilo bancário, manda para o banco tem tantos dias para responder, às vezes ele não responde, você tem que cobrar, e aí sim vai, uma quebra de sigilo bancário no mínimo 1 mês, para eu ter o primeiro quebra de sigilo bancário. Mas o ladrão, ele pôs o dinheiro na conta de um laranja. Alguém que ele comprou a conta, né, baixou o aplicativo e está usando. Então, dessa conta ele já mandou para umas 3. Daí eu vou para a segunda conta. Dessa segunda conta já foi para uma terceira. Um crime médio para eu investigar de quebra de sigilo bancário dura 3 anos. Para você que perdeu R$2.000, R$3.000, eu vou demorar 3 anos para descobrir quem que recebeu e sacou esse valor. Já gastou. Não necessariamente foi a pessoa que aplicou o golpe. Então, e outra coisa, o perfil mudou, né? Esse perfil local, porque daí eu conheci os criminosos daqui. Temos, inclusive, o golpe do bilhete premiado, que, queira ou não, existe ainda. Semanalmente temos um que vem lá do Rio Grande do Sul para cá aplicar o golpe do bilhete premiado. E tem um perfil, você sabe, 2 homens abordam uma pessoa ou 2 mulheres, ela fala que são do sítio... É local, então eu tenho câmera de segurança. O padrão é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. E eu tenho câmera de segurança, eu tenho carro, que eles vão ter que ir embora daqui, vão ter que circular com a vítima. Então são crimes que deixam vestígio. Você consegue localizar e prender e punir essas pessoas, eventualmente. Mas o crime digital não. O indivíduo está lá na Amazônia, pescando lá, sentado com o boto lá, e mexendo no celular, falando assim, olha, eu vou mudar, acho o perfil seu lá, põe a sua fotinho, paga um banco de dados, hoje R$45 você paga um banco de dados que tem nome, CPF, RG, possível parente, possível pai, possível irmão, aí ele entra no seu Instagram, no seu Facebook, tem a sua fotinha de perfil, recorta, coloca lá, oi pai, mãe, mudei de número, aí ele espera uns 30 minutos, pega um peixe, assa, volta lá, olha, tô precisando do dinheiro para pagar aqui alguma coisa, tudo bem? Quanto? R$1.500. E isso ele faz 50 vezes no dia, se ele ganhar 1, 2, 3... E ele está lá na Amazônia. Como que eu vou prender esse indivíduo aqui de Londrina? É a pescaria dupla. Ele está atrás de peixe, atrás de vítima ao mesmo tempo. Não, mas pode ser o pescador, mas pode ser o seu vizinho, pode ser uma senhora que aprendeu a mexer na tecnologia. Exatamente onde eu queria chegar. Pode ser, porque hoje eles estão no quarto, os pais estão lá achando que está tudo bem, está jogando um joguinho, mas ele tem um computador que o pai deu para jogar e tal, e ele está usando isso. Ele é um hacker. É tão simples, entra numa conta de um crediário, você pega todos os CPFs, RG, você pega os dados de uma grande empresa e vende na internet, porque geralmente as pessoas que fazem compras com links falsos, com essas coisas, eles compram de hackers de Goiás, de Brasília, e usam esses dados para fazer compras e mandar entregar em qualquer lugar do país. E aí, essa investigação é difícil, porque você não chega na ponta, né? Em quem está dando golpe ou até mesmo em quem está recebendo o produto. E não por acaso, doutor, a própria lei, ela se atualizou minimamente nesse sentido, você não tem mais falando para leigos aqui, um termo circunstanciado, não é tão simples mais a investigação. Tanto a pena é maior para crimes cometidos pelo meio virtual, quanto você tem toda a estrutura de um inquérito policial para investigar. Né? Hoje, quando você tem crimes pela internet, né? Isso faz diferença para vocês da polícia ou a lei ainda está atrasada, é insuficiente para vocês poderem fazer o trabalho e buscar esse responsável, enfim?
Bom, se pena impedisse a pessoa de cometer crime, os Estados Unidos, que tem pena de morte, não teria homicídio. Então, a pena... É o que a gente sempre fala na teoria, né? A pena alta por si só não resolve. O problema é outro, talvez seja o do berço, e daqui a pouco a gente volta nisso, mas continua. Não só isso, ele tem que ficar preso. A pessoa comete um crime, ele tem que ficar preso. Ele não tem saidinha, ele não tem benefício, ele tem que ficar preso. Se ele cometeu o crime e ele seja condenado nesse crime, ele tem que ficar preso por esse crime. A certeza da punição. É a certeza da punição. E outra coisa, eu investigo crimes de estelionato. Quantos estelionatos... o chefe tem uns dados de estatístico de estelionatos do ano passado, né? 9.500. São 9.500. Só para a gente pontuar aqui, 9.500 na região metropolitana de Londrina, é isso? Só em Londrina, não está incluída a região metropolitana, não. Só no município de Londrina. E para quem ouve a gente que não é daqui da região, nós estamos com quantos habitantes hoje em Londrina? 575. Num ano, 9.500 estelionatos. Registrados, né? Registrados. Tem a cifra negra, as pessoas ficam com vergonha, né? Não querem, preferem perder o dinheiro do que ter que ir lá registrar o boletim de ocorrência. E o que tu me diz, delegado estelionato, sobre esse número? Não, esse é um número que não tem como você investigar isso. É humanamente impossível, estruturalmente impossível. Não, mas o problema nisso está... a lei é boa, só que ela não é aplicável. A lei mudou recentemente em 2021, o pacote anticrime modificou, veio o crime eletrônico com aumento de pena. O problema está... no meu entendimento, que investigo isso e vejo diariamente essa dificuldade, é que alterou-se também a questão da competência para quem deve investigar esse crime. O estelionato é um crime de duplo resultado, né? Tem o benefício da vantagem econômica e o prejuízo da vítima, né? Então, você faz um crime de estelionato na compra de um objeto. Você está vendendo uma máquina fotográfica, eu sou criminoso, vou te dar o golpe nesse crime. Então, eu quero comprar a sua máquina. Você manda a sua Canon para mim pelo correio, eu faço um falso pagamento de link falso. Então, você enviou o seu bem para mim. Você mora em São Paulo, enviou aqui para Londrina. E eu peguei esse bem, mandei no endereço frio, mas alguém interceptou o cara do correio e ficou com a máquina. Você vai lá em São Paulo e faz um boletim de ocorrência. Se forem diligentes, vão pegar a sua oitiva. Se não forem diligentes, fala, não, mas ele enviou o bem. Então, não há crime virtual praticado pela internet com recebimento de valores. Então, é onde houve a obtenção da vantagem ilícita. Então, ele faz o BO e manda pelo correio para Londrina. Às vezes, entregou em Cambé, manda errado. Às vezes, vai chegar aqui em Londrina, muitas vezes eu não vou nem ler esse BO. Então, a vítima que teve o golpe lá em São Paulo vai ficar sem a câmera, e não vai ser investigado esse crime, porque veio um boletim de ocorrência. Nele, às vezes, a pessoa nem constou se ele quer ou não representar, que também é uma mudança que depende de representação. E um crime eletrônico. Você quer comprar a câmera, eu tenho a câmera, mas eu não tinha câmera, era um engodo. E você mandou o dinheiro para cá. Aí você vai lá de novo em São Paulo, faz o BO lá, ele te ouve lá, e aí manda uma precatória para mim vir ouvir essa pessoa que recebeu o dinheiro. Aí a pessoa vai chegar aqui, vai na delegacia, vai lá, 2 investigadores, intimar a pessoa vai vir na delegacia, olha, consta aqui que você recebeu em sua conta esses valores. Eu perdi meu cartão. Tá, mas você fez BO? Não. Mas como foi? Estava andando na rua. Ok, devolve a precatória e vai para São Paulo. E vai ficar por isso mesmo. Então, a competência, todos os crimes apurados, isso um golpe, ele deu centenas. Então, se esse criminoso deu centenas em todo o país, foi onde foi o benefício, ou seja, aqui em Londrina, todos os valores vieram para cá. Em 10 golpes que ele deu, 20 golpes, iam todos para uma delegacia. Daí eu falei, mas esse cara aqui eu já investiguei, ele veio aqui e falou que perdeu o cartão, ele perdeu o cartão 15 vezes. Aí você vê, pela consequência, você consegue responsabilizar essa pessoa. Porque o estelionato, eu tenho essa quantidade abissal de serviço, e aí eu vejo um crime que foi praticado aqui, a pessoa tem uma empresa de viagem, deu golpe. Eu entrei lá, ela tem 200 boletins de ocorrência que deu golpe em viagem. 200. Eu consegui achar 15 vítimas que veio, fiz esse BO, porque já tinha passado a viagem e não foram. Essas outras 175 ainda iam viajar, mas não iam porque a empresa fechou. Você pede a prisão, o juiz fala, não, mas elas não têm antecedente, não tem violência nem grave ameaça.
Onde fica esse indivíduo? Qual que é a... Nem uma temporária, quer dizer, aí não tem como investigar. Fica difícil. Não é nem investigar, é responsabilizar para evitar que essa pessoa cometa novos golpes e para dar exemplo a outras pessoas que falam, nossa, você viu que ela fez isso e foi presa. Sem prisão não existe esse caráter, a impunidade continua fazendo esse ciclo vicioso. Não queriam parar, mas pelo menos aqui os de Londrina, os que cometeram crime, a gente ia prender e punir. Os de outro estado, aí depende de cada mudança na lei, talvez na preventiva colocar valor efetivo que a vítima perdeu, né? Colocar um maior requisito, porque muitos crimes falam, mas não cabe preventiva, tá? Então põe lá, acima de 10 salários mínimos, cabe preventiva, que a pessoa, o prejuízo à vítima, porque infelizmente, sem isso, esse caráter de impunidade vai estimular cada vez mais a prática de crimes virtuais. Olha, do que o Dr. Edgar que também falou, já dá para extrair aqui um livro, né? Mas a gente vai focar aqui em alguns pontos que vocês trouxeram. Eu gostaria de revalorizar aqui, porque me pareceu que surgiu um padrão aí, da questão de dentro de casa, né? Porque hoje... até minha mãe fala, nossa, como é difícil criar um filho nos dias de hoje. Antes estava na rua, a gente ficava preocupado. Hoje está em casa, talvez a gente fique mais preocupado ainda de estar ali numa tela, que você pode ter um criminoso virtual do outro lado que vai enganar ali, né, o seu filho, a sua filha. Então, ao mesmo tempo que às vezes a vítima está ali em casa, em defesa dentro de casa, também esse criminoso, esse sujeito que vai infringir as leis, ele surge dentro de casa, porque dentro de casa não são mais transmitidos esses valores. Quer dizer, os pais, a família terceirizam essa educação, aspas, de berço para o professor. E é uma reclamação dos professores. Falaram, eu estou aqui para ensinar o conteúdo que a escola me exige ensinar. Mas aquilo que os pais deveriam ter ensinado, eles não ensinam. E aí sobra para mim ensinar tanto a parte técnica, a parte do conhecimento, né, da ementa, né, propriamente dita, quanto ensinar o sujeito a ser homem, ser mulher, enfim, ter essa educação. Isso, então, na visão dos senhores, repercute aí na criminalidade, essa falha, talvez, ali, uma transmissão de valores, talvez essa inversão de valores na sociedade hoje. Agora a gente começa pelo doutor Fernando. Seguramente. É uma das causas do aumento da criminalidade, como eu falei aqui no começo, tem muito a ver com isso, né? As gerações que vão se estragando, os valores que vão mudando, o que era importante no passado, hoje já não é tão importante, né? Antigamente o fio do bigode valia muito, né? Hoje em dia, hoje nem bigode tem mais, né? A palavra valia demais. Então isso mudou substancialmente. Quando você tem uma família que tem problema, naturalmente aquele berço, né, os filhos vão estar com problemas. Seguramente, se você não aprendeu, você não consegue ensinar. Se você foi vítima de violência doméstica dentro de casa, se os estudos comprovam, se você apanhou dos seus pais, né, de forma extremamente violenta, não estou falando aqui da educação, que é aquela que é natural dos pais. Corretivo. Exatamente, mas se você, exageradamente, você apanhou, você vai transmitir isso para o teu filho, isso é um reflexo natural. Então, se você não tem bons valores dentro de casa, você não vai conseguir passar bons valores. Podemos dizer que existe padrão, então. Certamente. Eu tive uma experiência profissional, muito embora ela adveio de um momento traumático, que foi aquele caso do ataque na escola, em Cambé, na Helena Collodi. Aquilo eu aprendi muito de um universo que eu não conhecia, que era esse universo de Deep Web, de jovens adolescentes que se juntam em comunidades para cometer maldades, sabe? A propósito, doutor, só se me permite interromper, sobre esse evento especificamente, uma época a gente teve no Brasil, aí afora, né, em outros países a gente sabe que isso acontece também, ataques às escolas, e, salvo engano, foi o segundo episódio aqui do podcast, a gente falou com o Bruno Carraro, repórter aqui né, na época, cobria a parte policial, ele falou sobre a percepção jornalística sobre esse evento, ele foi lá em loco cobrir, então, só para quem quiser saber uma outra perspectiva sobre esse caso, né, então é interessante, o Bruno Carraro falou conosco sobre isso, sob o viés jornalístico. Doutor, desculpa interromper. Não, claro, tranquilo. A época que eu tomei conhecimento desses fatos, eu conheci um universo que eu não tinha tido contato com ele ainda. Jovens de vida normal, que trabalham, que têm os pais que trabalham, e dentro de casa são verdadeiros monstros. Essa é a palavra, monstros, que se ligam em comunidades e ali por meio na internet, em grupos de relacionamento,
eles criam comunidades para cometer maldades. Então, se a pessoa mata alguém, se ela fere um animal, qualquer maldade que ela consiga fazer, ela ganha dinheiro ou status dentro desse grupo. Por que eu tô... É o mal pelo mal. O mal pelo mal. Os ídolos dessas pessoas, né? Os heróis. Os heróis, né? Como tem a ver com o tema. Nesse caso do rapaz que cometeu essa barbárie lá no colégio, a gente apreendeu diversos objetos dentro da casa dele e, inclusive, cadernos de anotações. Os ídolos dele eram aqueles rapazes que cometeram o ataque lá nos Estados Unidos, em Columbine, em 1999, é Eric Dillon, se eu não estiver enganado. Mataram 13 pessoas e depois feriram mais um punhado e se mataram. E depois aqueles de Suzano, Luiz Henrique e um outro que eu esqueci o nome agora. Mas ele fazia alusão mesmo de meu herói, eu quero ser como você. E esse literalmente referências. É referência. E esse jovem, o pai é sitiante, a mãe é sitiante, os dois moram juntos, ele tem pai e tem mãe, e ele trabalhava, tinha um emprego, mas ele vivia um universo paralelo ali dentro da casa. Os pais nem sabiam que era desse jeito. A investigação andou, nós fomos aprender o outro jovem, que era o mentor dele, lá em Pernambuco. Esse jovem, os pais dele, o pai e a mãe, moram juntos, têm uma oficina de consertar freezer, geladeira. Uma vida completamente normal. Mas ele parece aquele personagem do filme que tem que ficar amarrado lá, porque se soltar ele quer comer os outros. Hannibal. Esse adolescente, 18 anos à época, ele tinha já passagem, a polícia norte-americana, o FBI, já tinha identificado atividades irregulares dele dentro da internet. Nós o alcançamos lá, ele com a vida completamente normal, não tem poder aquisitivo, mas tem uma vida normalzinha ali, mas um computador, um notebook na mesa dele e ele fazendo inferno no mundo inteiro. Ele entrou na cabeça desse menino aqui para esse menino cometer esse atentado. Pois bem, esticamos mais um assunto, mais a investigação em São Paulo, achamos o outro. Esse já havia comprado balaclava, estava bem próximo a cometer um atentado, nós tínhamos conversas entre eles, que ele estava se programando para conter também. Os pais completamente normais, profissionais liberais, um irmão maior que trabalha, ele tinha 20 e poucos anos, mas pensando em cometer delitos. E esse foi interceptado a tempo? Esse foi interceptado, nós pedimos a prisão dele e eles foram presos. Eles viviam em mundos completamente paralelos daquele que vinha aos olhos. Quase uma identidade secreta de um vilão. Dentro de um computador, eles eram uns monstros. Tanto é que entraram na escola e mataram os dois jovens, só não mataram mais porque a arma falhou. Ele ia matar um universo de pessoas. Então, dentro do ambiente dele, de família, de um jeito, fora, no computador, de outro. E engraçado que nesse processo investigativo, aqui eu lembrei da fala do Dr. Edgar, que ele fala que a legislação nos trava, né? O Brasil, como nós viemos a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que veio dar liberdade para a gente, ela veio com uma série de barreiras do próprio Estado, porque não queria que acontecesse outra vez a ditadura. Então, ela se preocupou muito com o direito individual, muito dos nossos direitos de liberdade, de ir e vir. Só que aí, Fabrício, nós estamos ficando cada vez mais sem as ferramentas para conter aqueles que não conseguem administrar esse direito. Liberdade demais. As ferramentas para nós são impossíveis. Veja, esse caso da investigação que eu estou te contando, a polícia dos Estados Unidos, nós tivemos que pedir, o nosso laboratório pedir para a polícia dos Estados Unidos, porque a Google é uma empresa de lá a autoridade investigativa ela tem acesso imediato, eles foram muito mais úteis do que nós. A nossa burocracia aqui, 2 pessoas mortas ali na escola, e a gente, para avançar, para saber de onde que tem aqueles dados, você tem que fazer uma novela, passar pelo judiciário, não estamos tirando aqui o mérito disso, não. Mas eu digo que o Estado como um todo, ele tinha que ter mais mecanismos mais desburocratizados para buscar solução nesses casos graves. Como o doutor citou o caso de estelionato, a legislação veio pensando em favorecer a vítima, né? Só na vítima, porque a vítima ela foi vítima de estelionato lá no Amazonas, então o crime é lá de investigação da Amazônia. Antigamente, quando o criminoso ele mora num lugar só,
Ele usa um computador só. A rede de contatos dele é tudo próximo. A central de fazer pilantragem é numa mesa desse tamanho, tem um endereço fixo. Ele fica mudando, mas ele não muda de cidade, dificilmente. Então, antigamente, ele cometia 100 delitos em uma região. Quando se descobria um, naturalmente se descobria vários. O que a lei fez? Pegou esses 100, porque aí ele aplica golpe em todos os estados. Indefinidamente? Aí transferiu a competência e a atribuição investigativa para aqueles locais. Você não consegue ter um volume muito grande. Você pulveriza. E a falta de juiz, como o doutor Edgar muito falou, a inteligência do legislador e do Poder Judiciário, que ele não vislumbra a violência em grave ameaça no crime de estelionato. Lógico, não tem. Tá, mas e daí, se não recebe sanção? Aí nós vamos chegando nesses números. O único como eu te falei, aqui eu tenho conhecimento dessa região por causa das unidades. O único crime que aumentou de 2023, de 2024, 23 para 24, 24, 25, nas nossas estatísticas, é estelionato. Furto menor, roubo menor, homicídio menor, tráfico maior, porque tráfico é diferente. Quanto mais você aprende tráfico, quer dizer que você está sendo mais eficaz, porque o tráfico está aí. Só se você aprender menos, não quer dizer que tem menos tráfico, quer dizer que você está trabalhando menos. Mas o estelionato não para. Se nós que eu digo, Estado brasileiro, nós não pensarmos o estelionato como um crime grave ou de média gravidade... Em especial pensando na vítima? Porque criminoso, o estelionatário, o baba de calango, ele é um cara que ele é inteligente, ele é esperto. Se nós não pensarmos em ferramentas eficazes, tanto legislativa como autorização para que os investigadores possam ter um acesso mais facilitado, a tendência é que nós vamos cada vez piorar mais esse quadro. E aí, dentro disso, doutor Edgar, até a gente faz também a pergunta aqui sobre essa questão dos valores que têm mudado, os valores que vêm de casa, para ir se formando um criminoso e também para se ter uma vítima dentro de casa mesmo, sem que precise ir para as ruas. Doutor Fernando já ingressou também num assunto que eu tinha programado aqui para a gente conversar aqui. Lógico, a gente sabe que vocês não podem se aprofundar nisso, mas como é que, ao longo dessa mudança que a sociedade vem experimentando, a polícia também busca, a despeito da legislação e da falta de estrutura, etc., se adaptar para conseguir melhorar os meios de investigação? Porque os desafios da polícia são tremendos, pelo que a gente vê aqui, tanto pelo aumento, né, exponencial da criminalidade, quanto pelas formas aí mais ardilosas, por assim dizer, que o meio digital propõe para que esses criminosos venham a fazer cada vez mais vítimas, né? Então, essa questão dos valores, né, da educação, como é que isso repercute no crime e como que a polícia tem buscado se adaptar a essa nova realidade do mundo cada vez mais digital. Então, o mundo digital, inclusive, você facilita a pessoa a acreditar que não será punida. Então, além do criminoso nos estelionatos serem difícil solução, essa sensação de impunidade, e não só isso, elas se escondem atrás de um computador para não só crimes de estelionato, né? Uma injúria, uma calúnia, e ela pratica várias vezes crimes sexuais. Mas só que todos esses crimes deixam vestígios. Isso não é uma terra sem lei e que você nunca vai responsabilizá-lo. O problema é o número de ocorrências e a burocracia que existe para se chegar num determinado endereço do computador que você vai pedir posteriormente a busca, identificar esse criminoso e puni-lo. O crime de ameaça é um crime termo circunstanciado. Obviamente que agora, com o aumento por meio da internet, virou um crime de maior gravidade, não mais adstrito ao juizado especial. Então, é uma investigação um pouco mais complexa. Para falar para os leigos, a gente está falando que hoje tem um pouco mais de gravidade reconhecida por crime de ameaça, né? Isso, a pena é maior. A pena é maior para ofensas proferidas pela internet, porque ela atinge uma dimensão muito maior do que feito presencialmente, né? Então, ficou uma pena maior. O problema é a investigação. E nós temos ferramentas, existe o vestígio, os crimes digitais são de resolução. É possível essa resolução. Nós temos delegacia especializada em Curitiba, que é o NUCIBER, que cuida de crimes digitais, mas ela cuida de crimes digitais do Paraná. Você imagina a demanda que existe. E ele é um órgão auxiliar. Eu tenho que instaurar um inquérito policial em Londrina e mandar os dados, um pedido de coordenação e apoio, e eles vão, paralelamente a meu inquérito, auxiliar nessa investigação. Só que eles têm uma demanda extremamente
grande de procedimentos, porque ele atende o Paraná todo, assim como o laboratório de lavagem de dinheiro, que você sabe para onde o dinheiro vai, só que ele cuida, o laboratório, do Paraná inteiro. Então, é um acordo de cooperação. Eu toco a investigação, peço os dados, eles analisam e filtram. Demora de 6 a 8 meses para o laboratório me dar uma resposta básica de dados bancários. Então, eu acabo eu mesmo fazendo, porque se eu depender do laboratório, vai demorar 8 meses. O meu vai demorar 1 mês e meio, 2. Então, fica mais fácil. Existem mecanismos, só que os mecanismos, talvez, sejam burocratizados demais. No medo da ditadura, o judiciário centralizou demais os poderes, das garantias, das violações dos direitos individuais e não permitiu que determinadas autoridades pudessem solicitar essas informações. Um extrato bancário. Existem meios de você punir as pessoas que abusam, em tese, de algumas dessas garantias. Então, se houver essa flexibilização, com punição adequada às pessoas, mas com medo dessa organização criminosa que o tráfico de droga infiltrou no meio dos mais diversos meios, talvez eles ficam com receio, o temor de flexibilizar algumas dessas medidas para possibilitar. Hoje nós temos o laboratório, chama Relatório de Informações Financeiras, que estava muito em voga na época da Lava Jato, se poderiam não ter, porque daí, com mero ofício do delegado de polícia, eu consigo saber se você teve movimentações atípicas e o COAF, que é o órgão que faz a análise, ela vai falar, opa, ele não vai me dar o seu extrato bancário, mas ele fala, olha, num dia tal, teve uma movimentação atípica, de ver se a conta dele, ele recebe 3 mil por mês, mas teve várias movimentações que sugerem o crime de lavagem de dinheiro. Aí eu vou olhar, opa, essa conta é interessante, vou pedir para o judiciário, olha, queria o extrato dessa conta, vai demorar, mas já me encurta o caminho do que eu dar um tiro no escuro. Já tem um direcionamento. Exato, então, aí muitas vezes bate, mas você está pedindo sem ter a ordem judicial. Já, obviamente, foi superado que o relatório de informação financeira, o RIF, você pode utilizar para fins de investigação sem ordem judicial. Então, são mecanismos que facilitam a investigação. Quanto mais você burocratizar o processo, mais difícil é o acesso, mais moroso é a investigação, e enquanto isso, um criminoso vai aplicando inúmeros golpes, né? Eu tenho exemplos de golpes da OLX que a gente investiga, o golpe do intermediário, né? Que a pessoa vende o carro sem ter o carro, né? Você entra numa plataforma lá, olha, queria vender o carro, ele, olha, gostei, tira uma foto, manda para mim, quanto você quer, eu vou comprar, pode tirar esse anúncio. Ele pega as fotos e republica em outro anúncio com valor muito inferior. Custava 20, ele está vendendo a 12, a 10, a 8. Chega a pessoa a pagar 4. Obviamente, quem está pagando 4, no mínimo teria má fé contratual, né? Teria que responsabilizar esse camarada, mas enfim. E assim, ele engana, ele vende o carro da pessoa como se dele fosse, passando-se por um intermediário, pede para as pessoas falar que são parentes, que são conhecidas, e as pessoas são envolvidas nisso. Esse golpe é ou de Várzea Grande ou de Cuiabá. Todos os beneficiários ou é de Várzea Grande ou é de Cuiabá. Eu tenho 120 inquéritos que o dinheiro foi ou para Várzea Grande ou para Cuiabá. Para parente, para amigo, para conhecido, para quem perdeu, para quem extraviou os documentos. E tá aqui os inquéritos tramitando e todas as precatórias vão para lá, daí fala, olha, não achamos, volta, eu tenho que pesquisar outro endereço e mandar. E assim, de 3 a 4 anos para eu punir um indivíduo que aplicou o golpe da OLX, que mora em Várzea Grande ou Cuiabá. Se todos esses inquéritos... E assim, é um inquérito. Esse indivíduo, daí eu peço um extrato de 3 meses. Lá tem 10 vítimas de estados diferentes. Então eu vejo o extrato, vejo o nome, consigo acessar, pesquiso qualquer, acho um BO lá de outros estados, Pernambuco, Bahia, Salvador, enfim. Essas vítimas também pagaram para esse criminoso. E lá vai ter um inquérito em Salvador, vai ter um inquérito no Rio Grande do Sul, vai ter um inquérito no Paraná, um inquérito. Então, se eu pedir a prisão, o juiz fala, mas ele só cometeu um crime aqui no Paraná. Só que lá na cidade dele, ele cometeu 100. Então, se fosse concentrado esse inquérito aonde houve a obtenção da vantagem ilícita, o delegado falou, pô, mas esse camarada é a 100ª vez que eu vou intimar ele, ou um familiar dele, ou alguém dele, porque o nosso sistema não é interligado. Nós temos um sistema que chama Infoseg, que é um sistema bom, que dá
um apanhado geral, uma vela no meio de um matagal escuro. Então, tem uma luz no fim do túnel, mas ainda é muito pouco, porque o RG dele cada estado tem o seu RG, a habilitação é nacional, mas cada um é o Detran, e os dados, por exemplo, eu não sei quais carros tem no nome dele, eu não sei os dados da habilitação dele. Então, essas informações que nos dificultam, que cada estado deveria ser unificado, tudo pulverizado dentro de um sistema, eles falam, mas quem vai ter acesso? Tem pessoas perigosas no meio da polícia, ou no meio de... Em todos os lugares tem venda de sentença entre o judiciário. Sim. Então, em todo lugar existe uma pessoa má. Você tem que ter mecanismos para punir o mal, o que fizer o uso errado dessas informações. Mas se a polícia não pode ter informação, nós não temos muito o que fazer. Olha, do que o doutor está falando aqui, a gente tem muita coisa também para conversar, inclusive a dificuldade. Vejam com uma perspectiva diferente de quem investiga e quer buscar realmente responsabilizar aquele que cometeu um ato ilícito. A lei diz o quê? Se sofreu um estelionato, você é vítima, mora na Paraíba. O inquérito vai correr lá. Mas o sujeito tem uma vítima em tudo quanto é lugar, ele mora num lugar só. Então, quer dizer, a lei tem uma boa intenção. Eu não vou precisar sair da minha casa para ir fazer um boletim e buscar meu ressarcimento ou prender aquele sujeito. Mas acaba sendo pela culatra pelo que os doutores estão falando. Agora, a gente vai precisar fazer aqui na verdade, o final desse episódio número 7, porque nosso tempo aqui já está terminando, mas nós vamos continuar esse papo aqui com os doutores no episódio número 8, e aí daqui a pouco eu vou, inclusive, a gente vai estar com a mesma roupa, né, no mesmo estúdio aqui, tá tudo certo, né, tudo bem, né, produção? A gente vai trocar as cadeiras. Troca de cadeira e tal, faz de conta que é outro dia. A gente vai continuar com esse papo, porque realmente são 2 convidados de muito calibre, e o assunto realmente ele tem muito a ser desenvolvido. Então, por hora, a gente agradece quem esteve conosco nesse episódio número 7, agradecendo o doutor Fernando, doutor Edgar, como sempre, agradecendo também Chica, Dario, Rudney, Bruno Carraro, todo o pessoal aqui da Band Tarobá Londrina que faz com que este episódio seja possível. E não perca o próximo episódio, no qual estaremos continuando este bate-papo sensacional com os delegados aqui, falando sobre a questão criminal nos dias de hoje, em especial com tudo que a internet proporciona para que isso chegue à realidade que a gente conhece hoje. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima. Tchau.